Bom, celular mais buscado da atualidade, Galaxy A54 5G. E para quem acompanha aqui o canal, sabe que a gente gosta de fazer bastante o quem sabe faz ao vivo. Apesar que isso não é ao vivo, é gravado. Mas acho que eles vão entender. Então, vem comigo que eu vou mostrar para você 10 ações que você pode fazer no Galaxy A54 5G e por que não em outros Androids também, que vai deixar ele muito mais rápido, fluido e com algumas opções que vai até melhorar a sua usabilidade utilizando esse carinha aqui. Sem enrolação, quer saber mais sobre isso? Vem comigo nessa análise. A dica que eu vou passar aqui seria sobre a gaveta de apps. Claro, isso vai muito de gosto para gosto, mas no caso, o que eu estou falando aqui é basicamente quando você arrasta seu dedo de baixo para cima, tem essa opção aqui dos aplicativos, ficam aqui guardados. Isso aqui que é a gaveta dos apps. Caso você não goste dessa função, você quer algo um pouco mais parecido, por exemplo, com o sistema iOS da Apple, você consegue fazer essa mudança aqui também. Você precisa ir na parte superior, vem em configurações, vamos aqui em tela inicial, e aqui é onde você consegue fazer aquela mudança. Vamos vir aqui a aparência da tela inicial. Aqui ele informa a opção dos aplicativos em si. Se você colocar apenas a tela inicial e mandar aplicar, quando voltamos aqui para o início, não tem a opção. Quando você passa de baixo para cima, ele já aparece a opção de pesquisa, que para mim é muito mais funcional. Eu prefiro fazer a pesquisa de algo que eu estou procurando por aqui, porque mesmo que seja um aplicativo ou alguma função do dispositivo, por exemplo, habilitar a tela Always On Display, se eu digitar aqui, ele já aparece tudo, desde histórico, configurações e por aí vai. Então, para mim, eu acho muito mais funcional você conseguir utilizar a opção de baixo para cima para pesquisar do que você abrir a gaveta de aplicativos. Neste modo aqui, quando eu vou para a lateral, obviamente aqui não vai estar organizado, tá? Cada um na sua pasta aqui, junto de grupos e por aí vai, que é como eu colocaria a organização dele em si, colocaria alguns widgets com algumas pastas em si, mas quando você habilita, ele já aparece assim. Mas de qualquer forma, eu acho muito mais funcional você fazer essa divisão, tá? Aplicativos, tudo numa tela só. E de baixo para cima, você fazeria a pesquisa universal, que seria você pesquisar desde configurações até os próprios aplicativos diretamente por aqui. E uma opção de você fazer um print screen da sua tela em si, podendo utilizar a sua mão inteira, é você habilitar essa função, que ao você encostar aqui e arrastar a direita para a esquerda, ele faz o print para você, Ficou aqui na parte inferior. Então, novamente, encostando aqui, joga para um lado, pronto, fez o print. Ficou salvo aqui. Para habilitar essa função, eu vou mostrar agora. Viemos aqui em configurações, novamente. Vamos em recursos avançados. Ele fica mais abaixo aqui, recursos avançados. Vamos na opção de gestos, movimentos e gestos. Então, a última opção é aqui, deslizar a lateral da mão para capturar. Que é basicamente isso que fizemos aqui agora. Então, você colocaria a sua mão aqui, encostado na tela, joga totalmente e ele faz o print. Eu confesso que para mim não é muito usual fazer esse tipo de movimento, mas fica como uma opção aqui também de captura de tela. Eu particularmente opto mais por fazer captura diretamente pela gaveta do Edge, que é esse cantinho aqui, Quando você habilita, você consegue fazer uma captura específica em si. Então, por exemplo, no retângulo em si, se eu quisesse pegar a tela inteira, eu podia fazer isso. Algo assim, ou algo mais específico, por exemplo, eu podia colocar aqui. E aqui eu dou um concluído, pronto, ele já fez a captura, eu posso baixar, já posso editar por aqui mesmo, eu posso compartilhar. Para mim, essa opção é muito mais viável, mas fica ambas aqui de indicação, caso você queira fazer uma captura de tela com seu Galaxy A54 ou outros Androids que também estejam atualizados para este ano. Uma outra opção que todo mundo procura quando vai principalmente para a linha do Android é você conseguir a personalização. Então agora vamos colocar uma personalização que tem bastante aqui, que seria a paleta de cores. Basicamente ela consegue se adaptar ao seu papel de parede na cor predominante ali e fazer o menu, as aplicações ficarem com uma tonalidade muito parecida com ela. Vamos na prática. Vamos mudar aqui o papel de parede. Vamos alterar o papel de parede para uma cor que a gente não está vendo ali no momento. Podemos colocar esse laranja aqui, simbolizando até a cor aqui do canal. Aí aqui ele te mostra uma previsão de como que ficaria, tá? Você pode fazer, a edição de como que vai ficar a disposição da tela bloqueada, por exemplo, da data e hora. Você pode optar pela parte de ponteiros em si, ela de um lado somente esquerdo, no lado central
sem nada, basicamente, só as notificações em si, só os pontinhos e o indicador ali da hora que é. Eu particularmente gosto bastante do modelo padrão que tem. Você pode mudar também a fonte também, aquele que ele aparece lá. Então, ele está bastante maleável aqui, personalizável ao seu gosto. Na parte inferior, você também consegue colocar alguma informação, por exemplo, sei lá, um número de emergência. Número de emergência. Põe lá xxx, que você tem a possibilidade de perder o aparelho. É interessante você deixar algo nesse sentido aqui, para quem vem achar e tem um bom coração, acabe conseguindo entrar em contato com você posteriormente, tá? Então, é bom deixar algum número aqui de backup, algum contato seu mais próximo, algo nesse sentido. E nessa mesma tela também, ele já deixa a opção, além de você personalizar aqui as notificações, data e hora, colocar alguma mensagem, isso aqui é a tela de bloqueio, colocar alguma mensagem na parte inferior, os botões que já vem aqui o de você tirar foto e aqui de você fazer a ligação, se você apertar nele também, você consegue fazer a troca, tá? Caso não seja muito utilizado por você, tanto a questão de você fazer uma ligação ou de tirar foto, você pode também mudar, ó. Os dois você pode fazer alteração. Eu particularmente, eu gosto da maneira que tá, então eu vou deixar, mas fica a seu critério de poder alterar também, e depois disso você manda concluir. Aqui é a minha tela de bloqueio, ó. Pode ver que está com a fonte que eu coloquei lá da numeração do relógio aqui. Com 2 cliques eu também habilitei lá. Aqui são as notificações, aqui é a informação que eu coloquei, ó, número de emergência, xxx, aí você coloca um número viável, caso você ache interessante deixar uma informação aqui, tá? O ícone de você tirar foto e de fazer chamada. Só lembrando, caso você queira fazer uma chamada, é só deslizar, ó, não precisa fazer o desbloqueio da tela, tá? E chamada a mesma coisa também. Então, tem essa opção para você colocar de personalização aqui no Galaxy A54 5G. E como eu já fiz a alteração aqui do plano de fundo, eu quero alterar, por exemplo, que as cores padrões aqui do sistema, geralmente aqui está vermelho, aqui é o verdinho, próprio do sistema em si, também sigam para ter uma fluidez maior de concordância da cor com o papel de parede. Ou seja, eu quero mudar a paleta de cores que o sistema vai incorporar. Para você fazer isso, você vem aqui novamente, segura por 2 segundos, vem aqui na parte inferior do lado esquerdo, papel de parede. Aqui ele já mostra uma prévia de como que vai ficar, e aqui tem a paleta de cores. Essa daqui é a padrão da Samsung. Se você habilitar aqui, ó, paleta de cores, ele vai fazer uma leitura da minha imagem, tá, do meu papel de parede, e vai me dar algumas opções de cores aqui que possam combinar com ele. Eu particularmente gostei mais dessa opção aqui. Eu posso vir aqui e aplicar aqui os ícones nessa previsão aqui, exatamente o que vai acontecer. Pode ser que saia o verde daqui, da calculadora também, e do menu superior. Você vai mudando aqui, ele vai mostrando ali em cima. Eu vou deixar essa daqui que chegou um pouquinho mais próximo. E caso você não queira ter uma variação de cores, você pode vir aqui em cores básicas também, ó. Do verde dá pra ver bastante diferença, ó. Vou colocar um amarelinho aqui, o verde, ó, o azul. Aí aqui na parte de cima ele te mostra como é que vai ficar. Eu particularmente gostei dessa. Eu gosto que tem algumas tonalidades um pouco diferentes ali de uma aplicação para outra, então eu vou deixar essa. E caso você queira que também a cor se incorpore nos aplicativos que você instalou nele, você habilita essa parte aqui de baixo, ó. Aplicar paleta de cores nos apps. Que é, por enquanto eu não vou ativar, eu vou deixar assim para vocês verem a diferença, ó. Vamos aplicar somente a mudança aqui no design em si das aplicações, ó. A gente volta aqui, ó. Se a gente for aqui agora em fazer a ligação, ó, viu que ele mudou? E se a gente vir aqui em calculadora, aqui também já está na mesma tonalidade. Agora, os aplicativos em si, por exemplo, eles são bastante coloridos. E caso você queira que esses aplicativos também sigam a paleta de cor do seu plano de fundo, você pode vir aqui, vamos voltar lá, clicamos aqui em paleta de cores, na parte de baixo está aqui, ó, aplicar paleta de cores a ícones de apps. Vamos habilitar ele e aplicar. Pronto, aqui ele já foi aplicado. Se você voltar para a tela inicial, olha o que aconteceu. Todos os apps, não todos, mas a grande maioria que tem adaptação para o Android em si, eles mudaram de cor. Se você vir aqui, ó, como eu acabei de mostrar para vocês o Google, que é bastante colorido, bastante chamativo, todos eles uniforme com a mesma tonalidade. Se você vir aqui na parte geral, ó, você vai ver que alguns acabam não mudando. Ó. O LinkedIn mudou, mas pode ver que o OneDrive, o 365, o Outlook, eles não mudam. Geralmente, jogos também eles não mudam, mas os demais, a maioria muda. Então, caso você queira ter essa fluidez de cores aí, você pode criar uma pasta para esses que não mudaram de cor e só deixar os que mudaram de cor para ficar algo muito mais uniforme aqui. Então, também tem essa opção de personalização. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre você ocultar
tanto alguns gestos em si, algumas aplicações que aparecem como essa barra inferior, ou até aplicativos também. A primeira opção que eu vou mostrar para vocês aqui é como que você consegue fazer para ocultar esse menu inferior aqui, ó. Tanto de multitarefas aqui, de você voltar para o início, ou de você voltar para uma tela anterior, que eu particularmente não utilizo. Você pode vir aqui no menu superior, configurações, vamos em visor, aí aqui no visor você procura a barra de navegação, aqui ó, barra de navegação. Aí aqui você consegue ter tanto o padrão dele, que ele já vem com as indicações aqui, ou você consegue habilitar ele para gestos, que para mim fica muito mais fluido, muito mais rápido para mim poder utilizar, ou você pode mudar até a ordem também da parte inferior, ó. Aqui eu já inverti, a setinha tá para cá, para você voltar para o inicial, e a multitarefa tá aqui, caso você queira configurar um dispositivo para alguém canhoto, por exemplo, pode ser uma indicação, ó. Aí aqui é super rápido, ó. Pode ver que já está mudando aqui automaticamente. Ou, caso você não utilize essa opção, você pode vir aqui, ó, gestos. Demorou um pouquinho, aí ele faz uma atualização aqui da tela e pronto. Para você ter as movimentações é super tranquilo, ó. Se você vir na parte inferior e subir, segurar por alguns segundinhos, ele transforma naquela de multitarefas, ó, para você ver tudo. Caso você esteja em alguma aplicação, caso você só queira voltar para a tela inicial, é só você jogar, você volta para a tela inicial, que seria aquele botão, primeiro botão. E caso você tenha, por exemplo, aqui no menu, vamos colocar um menu. Você está aqui no menu e você só quer voltar é só você vir na pontinha e arrastar o dedo, ó, de um lado ou do outro também, tanto faz. Então, só para vocês verem novamente, ó. Vamos acessar aqui, ó, por exemplo, a parte de aplicativos. Acessei aqui, não quero mais. Você pode vir tanto de um lado, ó, voltei, vamos voltar aqui novamente aplicativos, quanto do outro, ó, que seria aquele botão de voltar. Então, as três funções você consegue fazer aqui só com gestos na parte lateral. Se você quiser voltar para o início, é só jogar o aplicativo. Se você quiser segurar para acessar todas as aplicações que estão abertas, você segura a barra um pouquinho aqui, em torno de 1,5 segundos mais ou menos, aparece todos. Para voltar para o inicial é só jogar, e para voltar é só ir na pontinha e retornar. Para mim, dessa maneira é muito mais prático e você consegue ter uma usabilidade da tela, ó, muito maior, que não tem aquelas funções aqui na parte inferior, ó. Fala galera, tá gostando do vídeo até aqui? Pense em se inscrever aqui no canal, trazemos vídeos semanalmente, somente com o mais essencial, o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia, inovações, algumas novidades, principalmente devices que estão no mercado em alta no momento. E caso você esteja gostando do vídeo, pense em deixar aquele gostei, ajuda demais aqui o canal e demanda somente um segundinho para você aí. Agora, sem enrolação, vamos voltar aqui para a matéria do vídeo. Uma outra dica que muita gente me perguntou aí também é sobre a barra Edge, que seria um atalho para alguns aplicativos que você usa mais frequentemente e você não quer deixar na tela inicial aqui, por exemplo. Que seria a opção que você tem aqui, ó, na parte lateral, tem um ícone, que é muito claro, eu não sei se a câmera vai pegar. Mas se você passar aqui o dedo, próximo aqui da opção de volume, ele habilita essa barra Edge, que é aqui do cantinho. Vamos falar hoje desses aplicativos em si. Segunda parte aqui é para você fazer uma captura específica, isso eu já falei em outro vídeo. Aqui no caso são os aplicativos em si. Na parte superior são as indicações que a própria Samsung coloca para você e você pode colocar algumas modificações aqui. Caso você queira personalizar, clica no lápis aqui na parte inferior. E aqui você pode adicionar, por exemplo, eu gosto de usar bastante o Facebook. Vamos colocar o Facebook aqui no meio. Eu não gosto de utilizar o Chrome, eu não gosto de fazer também a câmera e nem o YouTube. Aqui eu prefiro deixar, vamos colocar aqui, por exemplo, o Teams. Eu gosto do Teams aqui e do Uber. Vamos supor que o Uber eu uso bastante. Mas eu também quero que tenha o Samsung Notes, que é outra aplicação que eu uso também. Dependendo do tamanho em si, vamos tirar o de mensagem que eu não uso aqui. Dependendo do tamanho em si, vamos tirar esse grupo também, que eu também não uso ele aqui. A gente pode colocar um joguinho. Vou deixar o Genshin Impact aqui no finalzinho. Então aqui a gente consegue visualizar ó, que tem um risquinho aqui no meio. Daqui para baixo são os aplicativos que eu coloquei agora aqui com vocês como padrão, tá? Eles ficam fixos aqui. Desta metade para cima, metade entre aspas, né? Porque já tem bastante aqui que eu coloquei. Mas enfim, da metade aqui para cima são os aplicativos que o próprio sistema entende que são mais usuais para mim naquele momento e ele acaba colocando como uma orientação. Então, também tem essa opção. Aí se você voltar aqui para o inicial e puxar, pronto. Os aplicativos que eu coloquei e as indicações que ele está me colocando estão aqui. Então fica esse atalho também de usabilidade aí para a questão de produtividade. Eu utilizo isso aqui bastante. Uma dica que é legal você utilizar aqui, porque nesse aparelho temos a construção da tela em AMOLED.
Ou seja, é uma tecnologia que o preto fica efetivamente preto. Então, quanto mais escuro for aqui a sua aplicação, o que está aberto, vai economizar a bateria. Ou seja, o legal para a gente colocar aqui é uma tela Always On Display, que é basicamente a tela sempre ligada. Não que a tela vai mostrar todos esses recursos que tem aqui, mas toda a área fica preta e vai mostrar, por exemplo, hora, data, alguma notificação bem específica ali, algo que você não precisa desbloquear a sua tela para conseguir enxergar aquele conteúdo. Vamos mostrar aqui. A gente pode vir aqui na parte de configuração, procuramos aqui tela de bloqueio, aqui ó, tela de bloqueio, e aqui vamos optar ó, pelo Always On Display. Aí aqui você pode colocar a opção para você precisar tocar na tela para exibir, deixar ela sempre habilitada, que seria uma opção parecida com o que eu tenho aqui. Por exemplo, esse daqui é o Mi Band, lançamento da pulseira da Xiaomi, Mi Band 8. Ele aqui está com a tela ligada, mas se eu vir aqui ó, e tampar ele, ou esperar um tempinho a mais, mas a gente não tem tanto tempo aqui, ó, ele fica com a tela Always On habilitada, que seria isso daqui, ó. Tudo fica preto, só uma risquinha branca ali contornando a hora. Então eu posso ver a hora a qualquer momento do dia, mas como a tecnologia da tela é AMOLED, ele não usa muita bateria. Então se eu clicar nele aqui, ó, ele habilita as cores em volta. É basicamente esse princípio que a gente vai fazer aqui, ó. Então vamos deixar aqui para sempre exibir. E se a gente vir aqui, ó, estilo do relógio, você pode mudar como na tela bloqueada vai aparecer para você. Então, algumas pessoas podem querer deixar o celular na cabeceira da cama, por exemplo, deitado, algo nesse sentido. Então, você pode vir aqui e colocar a hora e a data no canto, no central, que seria o mais comum, ele na sequência de duas linhas, ele como se fosse aquele mostrador circular, ele só com os pontos em si. Se você vir aqui nos pontinhos a mais, você tem mais opções da tela Always On. Por exemplo, colocando aqui os alarmes que você tem, o calendário, algumas notificações, ou até na parte lateral. Então, se você deixa seu celular na cabeceira da sua cama, algo desse sentido, você habilitaria essa opção, ele fica lá como se fosse um mostrador somente de horas para você. Ele tem mais opções aqui na parte de relógio de imagem, que seria você personalizar ainda mais. Foge um pouquinho da proposta do Always On Display, que seria você ter acesso a algumas informações com baixo consumo de energia. Mas se você quiser personalizar, tá aqui também a opção. Então você pode colocar alguns stickers, emoji, você pode até colocar uma foto sua aqui nesse quadro aqui central também. Eu particularmente não uso, mas fica aí para você a opção também, caso você queira personalizar, colocar a foto do seu pet, por exemplo, algo nesse sentido. E se você quiser ter uma cor também mais uniforme ali, ó, você pode optar aqui. Aqui tá mostrando lá em cima como é que vai ficar, ó. Pode deixar o laranjinha, o amarelo, algum colorido, tem uns degradê aqui. Eu vou deixar esse que é mais próximo do laranjinha, esse aqui. Seria o plano de fundo que eu estou colocando, para ficar algo muito mais tranquilo de você visualizar. Pode dar um concluir aqui. E aí, no caso, quando eu venho aqui para a tela inicial, só para título de curiosidade aqui, ó, como ele tem essa opção de você colocar alguma imagem, pode ser uma foto sua ou do pet, como eu falei aqui, eu só vou habilitar específico para fazer um exemplo para vocês aqui de algum emoji. Vamos colocar esse daqui que é um círculo aqui, ó. Vamos dar um concluir. Mas lembrando que se você vir aqui, ó, você pode colocar sticker, emoji, aquele de realidade mais aumentada, pode colocar um do grupo ali do Bitmoji, que são milhares de emojis, você também pode colocar aqui, então fica só a criatividade. No caso, só para exemplificar, eu coloquei aquele círculo, ó. Então quando eu vim aqui bloquear a tela, vai dar uns 2 segundinhos, ele vai habilitar, já habilitou. E pronto, essa fica sendo a minha tela do Always On Display. E se por algum motivo a execução aqui do Galaxy A54 na sua utilização precisa ter uma certa melhoria, você pode colocar mais memória RAM. É exatamente isso que eu falei. Ele por padrão já tem 8 GB de memória RAM, que cá entre nós é extremamente essencial para você poder utilizar hoje qualquer aplicativo que tem na Play Store, tá? Não precisa ter mais memória RAM. Mas caso você tenha alguma aplicação muito específica, quer utilizar, rodar alguma aplicação, sei lá, 3D, algum jogo que está muito pesado, mas vai ser muito difícil você encontrar algo que utilize mais de 8 GB hoje aqui, você pode colocar um pouco mais de potência nele. Eu vou mostrar como. Ao entrar aqui na tela inicial dele, a gente vai aqui na opção de configuração, na parte superior, configuração. Vamos procurar aqui a assistência do aparelho. E aqui visualizamos alguns status de utilização. Aqui eu estou classificado como bom, o tempo de bateria, quanto que ele está rendendo. Ó, tem mais um dia de bateria. A bateria desse carinha aqui é sensacional, gente. Está durando 2 dias aqui. Mas vamos ao que interessa. Nesse tópico aqui vamos falar sobre a memória. Aqui ele está verificando, fazendo uma varredura em si. Estamos utilizando ali nem metade de tudo que ele tem aqui disponível, mas vamos lá. O que a gente está focado aqui em fazer, na parte inferior aqui, ó, tem o RAM Plus.
Nesse ponto aqui, você consegue fazer a alteração para ele poder utilizar um pouco do armazenamento que ele tem, transformando em memória RAM. Ou seja, a memória RAM é o que executa a aplicação. A memória de armazenamento, como o nome diz, é onde você salva a aplicação. Todos os aplicativos, depois que você baixa, eles ficam no armazenamento. Quando você clica, por exemplo, para executar um jogo, ele passa para a memória RAM e começa a executar. Se nesse processo de execução está demorando mais, está travando, algo nesse sentido, você pode optar por vir aqui e colocar até 8 GB, que aí ficaria o atual, o padrão aqui já comporta sem sombra de dúvidas, mas caso você tenha alguma necessidade específica, você pode vir aqui e habilitar esse RAM Plus aqui, que a Samsung tem no A54, que vai dar um plus, uma energia muito maior de você executar alguma tarefa mais pesada. Uma aplicação que é muito interessante, que pouca gente conhece, que até acabam optando por baixar aplicativos de terceiros para executar, mas aqui já tem embutido, que seria a gravação de chamadas telefônicas. É isso mesmo. Se você está numa chamada telefônica e tem a necessidade de fazer a gravação da conversa que está sendo realizada ali, até para fins jurídicos, posteriormente, quem sabe, talvez, você tem a opção diretamente por aqui, tá? Você pode vir aqui, ó, direto no ícone da chamada. Na parte superior tem os 3 botãozinhos aqui, ó, os 3 círculos. Clicando nele, você vai na parte de configuração e aqui, ó, na quarta opção, gravar chamadas. Você pode habilitar, ó, gravar automaticamente. Aqui ele já mostra uma notificação informando que é indicado em qualquer gravação de chamada você indicar a outra pessoa que aquela chamada telefônica está sendo gravada. Isso aqui é mais uma orientação para ficar de acordo com as leis. Mas de qualquer forma você consegue habilitar aqui e pronto. A partir disso, qualquer chamada telefônica, até para você comprovar que a outra pessoa acabou te dando aquela informação, por exemplo, quando você está recebendo alguma cobrança, alguma negociação, ou você está querendo fazer algum tipo de contato ali com a outra pessoa, você gravar a chamada, em certos casos, pode ser muito importante e até salvar o seu trabalho. Então, tem essa opção aqui, já embutido no próprio Android, tá? Não precisa baixar aplicativo de terceiros, a não ser que você faça muita questão disso. Uma outra opção que é muito interessante que tem aqui já no Android é que você consegue ocultar o aplicativo, tá? Você não precisa desinstalar para o aplicativo sumir aqui da sua tela, tá? Da sua visão em si. E para você habilitar essa opção, você pode vir aqui na parte superior, vai em configuração. Aqui você procura o ícone da tela inicial. E você tem aqui a opção, ó, ocultar apps da tela inicial. No caso aqui, vamos ocultar o 99, o Asphalt, e vamos tentar o Genshin Impact também. Vamos dar um OK e voltar aqui. Pronto, ó, 99 estava aqui, Genshin Impact e outros estavam aqui, ó. Não tem mais, sumiram daqui. E mesmo que você venha aqui, Genshin Impact, ó, na busca geral, ele não acha, tá? Ficou efetivamente oculto aqui de qualquer forma de você fazer a procura dele. E depois você está querendo habilitar ele novamente, você vai ter que voltar lá no menu, configuração, tela inicial, ocultar apps na tela, e você vem aqui e tira eles aqui, ó, aplicativos ocultos, fica aqui em cima, ó, e dá um OK. Voltando, ele habilita na última tela, tá como se fosse uma instalação nova, ó. Apareceu 99, Asphalt 9 e o Genshin Impact. Fala sério, você já sabia de todas essas dicas que tem para você poder utilizar aqui no Galaxy A54 5G da Samsung? Caso tenha alguma que ficou fora dessa lista aqui, deixa aqui nos comentários, vamos aprender junto, assim um acaba ajudando o outro. E só lembrando, caso você venha ter o interesse na compra desse dispositivo aqui, eu vou deixar o link para você fazer a aquisição junto com o cupom de desconto, se tiver aqui no momento também, tanto do branco ou do preto também, ou das outras cores que também tiverem e tenha do seu interesse em si, aqui na primeira descrição. O valor não encarece nada mais por isso que você ajuda aqui o canal. Espero realmente que eu tenha te ajudado. Nos vemos na próxima e tchau!